Vamos aprender agora como que a gente vai analisar uma tomografia de côndilo na aba TMJ? A aba TMJ é uma aba exclusiva para o diagnóstico de côndilo. Então, uma vez que a gente entra lá, o que a gente vai observar primeiro vai ser isso daqui, né? O côndilo direito, né, com o 3D, e aqui os cortes seccionais, né, desse côndilo, e o côndilo esquerdo também com os cortes seccionais. E aqui no meio o que ele chama de scout, que é a imagem do corte axial. Então, inicialmente, eu quero que você entenda uma coisa. A gente pode vir aqui e alterar o layout. Se você fez uma tomografia, por exemplo, aqui essa tomografia, ela é de volume grande, ou seja, ela pegou os dois côndilos de uma vez só. Mas se você fez uma tomografia que pegou apenas um côndilo, ele já vai abrir aqui no layout, que é para um côndilo só. Nesse caso aqui, nós vamos vir aqui em alterar layout e ver as nossas opções de layout. Então aqui tem muitas opções, você pode explorar, clicar aqui, selecionar a que você mais gosta. Eu aqui vou fazer o quê? Eu vou selecionar esse layout aqui. Por quê? Porque eu vejo mais quantidade de cortes seccionais, tá? Então, ó, vou clicar aqui e vou dar um OK. Muito bem, agora a gente vai ter, ó, várias imagens de cortes seccionais sendo apresentadas aqui. Então, eu posso vir aqui, olha só, e navegar, sendo que aqui no centro eu já vejo o côndilo, diferente desse côndilo aqui. Cadê o côndilo? Não está aparecendo porque ele pegou e fez aqui de forma automática, ele colocou, né, o quadradinho em cima. Então, eu tenho que chegar para o lado aqui para observar onde é que está esse côndilo. E a gente quer centralizar tudo. Nós estamos aqui no navegador TMJ, que é esse navegador onde a gente vai editar esse quadrado de visualização. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser dar um Enter no axial. E aí, olha só, eu posso vir aqui e aqui eu mudo o posicionamento da cabeça do paciente no sentido, tá, em que ele abaixa ou sobe a cabeça. Eu não aconselho a gente mudar muito isso aqui não. A não ser que a gente venha aqui e a gente vá observando, olha só. Olha só como é que ele está caminhando, tá vendo? Todo mais tortinho. Então, eu não aconselho fazer mudanças aqui e deixar aqui sempre retinho. Pronto, dessa forma aqui. Então, vamos voltar aqui para o Enter. Mais uma coisa aqui que está me incomodando um pouco é o seguinte, vou com a barrinha de rolagem e vou caminhando para cima e para baixo. Primeira coisa, a linha média tem que chegar um pouquinho para o lado, que é esse laranja. Mas observando aqui, me parece que a linha média não está correta. Então, eu vou vir aqui com a bolinha, ó, lá em cima, e vou diminuir essa bolinha e vou puxar ele aqui para o meio. Então, o que que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, bem no meio, e aqui eu vou também ajustar essa linha média desse paciente, que eu acho que está bem aqui. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos caminhando, ó, tá vendo que ele tá passando aqui na fossa nasal bem certinho no meio. E a gente pode ir caminhando e observando se essa linha média realmente está correta, tá? Agora, cuidado, porque os seios aqui, né, as células etimoidais, tanto a fossa nasal também, né, pode enganar um pouquinho a gente se estiver com o quê? Desvio da fossa nasal. Então, ó, aqui a gente tem um desvio, não está no centro, mas quando a gente desce um pouco mais, a gente consegue enxergar que a gente está bem no meio certinho mesmo. Por que isso é importante modificar? Porque ele mostra aqui a angulação do côndilo. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o côndilo e vai procurar a maior área desse côndilo. Onde que ele está maiorzão? Ele está maior aqui, ó. E como a gente sabe que esse côndilo ele tem uma anatomia mais achatada, eu vou procurar então, né, essa área onde ele está maior, mais comprido. E aqui, olha, eu posso modificar a angulação para que ele passe pelos polos certinho.
Então, eu estou vendo o polo lateral e o polo medial. Então, ele está aqui, olha, atravessando os polos de forma correta. E aqui eu vejo que ele não está atravessando de uma forma tão correta assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na bolinha e vou girar, tá? Agora sim ele está atravessando os polos corretamente. Então, olha só, nós temos aqui, olha, numa angulação mais ou menos parecida. Isso porque a gente consertou o alinhamento. Se a gente não tivesse consertado, ele estaria aqui, olha, com uma diferença um pouco maior. Então, isso daí a gente já pode observar. Vou dar um Enter novamente, depois de planejado aqui, agora eu já enxergo, olha só, o meu côndilo no centro, demonstrando exatamente essa relação fossa, eminência. Então, aqui a gente pode observar os dois côndilos muito bem representados, ok? Então, essa daqui é uma forma da gente visualizar o côndilo desse sentido mais sagital. Se eu quisesse modificar e ver no sentido frontal, eu poderia girar o meu quadradinho aqui, tá? Mas tem uma forma que eu gosto ainda mais de trabalhar, que é a de curvas, tá? Então, eu vou vir aqui em desenhar curva. Ele já mudou aqui de navegador TMJ para seção de curva. E aí ele mudou aqui para mim a tela. E agora a gente pode observar aqui que ele tem curva 1 e curva 2, direito e esquerdo. Então, vamos marcar o direito primeiro, ó, marquei o direito primeiro com duplo clique e vou marcar o esquerdo, terminar também com duplo clique. Muito bem, observa que agora a gente está vendo os dois côndilos, mas tem uma coisa errada aqui. Por quê? Porque esse côndilo do lado direito, ele está virado como se fosse o lado esquerdo. Então, aqui foi porque a forma como eu marquei a curva é que induziu aqui ao erro. Então, ou eu vou pegar aqui, olha, e vou girar e marcar da forma correta, ou eu simplesmente poderia vir aqui e excluir, ó, vir aqui com o botãozinho direito, excluir a curva, cuidado, porque aqui ele exclui todas, excluir a curva e refazer, que eu acho que é um pouco mais rápido até. Então, olha só, quando a gente virou, ele mostrou direito. Se eu fosse remarcar, eu começaria marcando de dentro para fora, ok? E aqui agora eu quero marcar outra curva, que é o quê? Aqui eu vejo nesse sentido mais sagital, mas eu quero ver nesse sentido que ele caminhe antero-posteriormente. Então, eu vou desenhar curva e eu vou marcar, olha só. Agora eu vejo no sentido antero-posterior. Agora, eu quero que você observe o seguinte. Eu vejo aqui a parte... Vamos botar aqui no centro. Aqui está a parte externa, né, lateral, polo lateral do meu côndilo, e aqui a medial, aonde a gente vai para dentro do crânio. E aqui ao contrário. Isso seria uma visualização, se eu visualizasse, de trás para frente do meu paciente, aonde meu polo lateral está para o lado de cá, olha só, e o medial está para o lado de cá. Se eu quisesse visualizar de frente para trás, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no outro ângulo, né, que seria no sagital. Eu vou inverter os quadrados. E aí, olha, aqui está o medial e aqui está o lateral, corretinho, de como se eu estivesse observando esse paciente de frente. Se eu estiver na dúvida, eu vou aqui e posiciono o paciente de frente. Olha, continuo o lateral aqui, o medial aqui. Ou eu posso simplesmente vir aqui, excluir a curva e desenhar novamente. Ó, então eu desenhei de trás para frente e agora eu tenho o medial aqui para o lado de cá e o lateral para o lado de lá,
que seria exatamente como eu veria o meu paciente de frente para mim. Então, agora eu tenho a curva que me mostra o sagital e a curva que me mostra esse mais coronal, né? Sendo que os dois estão a longo eixo do nosso côndilo. Eu posso mudar o intervalo dos meus cortes aqui. Olha, eu posso botar de 2 em 2 se eu quiser. O que não tem muita necessidade, eu prefiro colocar de 1 em 1 para que a gente veja, né, bem certinho aqui esse côndilo. E nós podemos também fazer a mudança da coloração do nosso 3D. Então, ó, posso vir aqui e colocar um 3D com um pouco mais de transparência. Posso colocar do jeito que ele estava antes, mais esbranquiçado, né, mais opaco, e posso colocar no formato MIP, o que aqui não, às vezes não é muito vantajoso porque ele não dá muita visibilidade. Então eu ficaria entre essas duas imagens aqui, inclusive você pode usar as duas no seu template aí, né, na forma de demonstrar. Posso trabalhar um pouquinho de opacidade, brilho e contraste aqui, né, a gente pode ir modificando essa imagem um pouco, dando mais opacidade ou menos. E aqui tem uma coisa curiosa que é o quê? Côndilo e fossa. Eu posso, por exemplo, remover a fossa do meu côndilo. Quando eu faço isso, ele já vai automaticamente para a visualização opaca. E aí, essa ferramenta pode não funcionar muito bem, tá? Então, como a gente vê aqui, olha, ele manteve vestígios da fossa, inclusive aqui atrás. E aqui ele fez o quê? Ele cortou parte do côndilo, tá? Então, ó, vamos voltar e vamos cortar, por exemplo, só o côndilo. Que olha o que aconteceu, né? Ele pegou e cortou bastante da fossa, olha só, ele cortou bastante da fossa e deixou também o côndilo, né, desse lado de cá. Então essa ferramenta, ela pode não funcionar muito bem, então se usar, muito cuidado e observa se realmente está cortando as coisas que estão cortando certinhas. Eu posso vir aqui, né, e mexer em brilho e contraste, eu tenho aqui também a parte de densidade óssea. E se eu voltar para a navegação TMJ, eu posso, por exemplo, aplicar recorte. Então eu posso aqui, olha, aplicar um recorte sagital ou axial e tirar, né, um pouco das estruturas, tá? Isso aí vai de acordo com o que você quiser trabalhar. Então, a gente tem coronal, axial, sagital. E eu posso vir aqui e definir a área TMJ, que é o quê? Que é definir a região que eu quero ver aqui dentro. Então, ó, eu posso colocar aqui e eu posso aqui dizer o quanto que eu quero definir de área. Eu posso diminuir, eu posso aumentar, vamos colocar aqui, por exemplo, 60. Ok. A gente já aumenta a imagem aqui um pouco mais, né, mostra um pouco mais aqui, descendo. Então, a gente faz esse aumento aqui da área de visualização, tá? Então, basicamente, essas são as ferramentas de côndilo que você pode trabalhar aqui. Depois disso, você vai jogar lá para o template, fazendo toda a captura. Mas essa ferramenta eu acho muito interessante ter uma aba só para côndilo, porque facilita muito a nossa vida, né? Facilita a forma da gente trabalhar e trabalhar mais rápido. Espero que você tenha gostado.